Pronto. E aí, pessoal, tranquilos? Como é que vocês estão nesta quarta-feirazinha? Esse fim de semana vai ter clássico, Manchester United e Liverpool, tô animado. Mas é isso, né? Vamos lá. A aula de hoje vai ser revisão, resolver exercícios, que são coisas que vocês amam. E aí, terminando os 5 exercícios, se sobrar tempo, eu também tiro mais dúvidas, posso fazer outros exercícios que vocês quiserem. E a gente vai seguindo, tá bom? Mas é uma aula mais conversação, mais pra gente discutir. É tipo aquele conversation do English, né? Só pra dar aquela treinada, aquela exercitada. Beleza, começando a primeira questão já com aquela questãozinha da FUVEST, né? Aquele pique, primeira fase, que de marcar. Mas vamos lá. São animadores os números de safra de grãos do Brasil, que deverá colher neste ano o recorde histórico de 120 milhões de toneladas. Com isto, o Brasil deverá tornar-se o maior exportador mundial de soja, suplantando os Estados Unidos. Folha de São Paulo, blá blá. Ou seja, basicamente, em teoria, né, nesse ano aqui, acho que era 2004, 2003, o Brasil ia ser um dos maiores exportadores de soja do mundo. Na época que o agronegócio estava em pique aí, com o início do governo Lula, estava fazendo soja, fazendo cana-de-açúcar a rodo, etanol caiu de preço nessa época, enfim. O acréscimo nessa produção de soja citado acarretará. Vamos lá. O que o aumento da produção de soja pode acarretar? Basicamente, essa questão é mais os impactos ambientais do agronegócio, que não são poucos, são muitos, né? Aqui mais especificamente da plantação de soja. Quais impactos que o aumento dessa plantação pode ter no meio ambiente? De soja são utilizados clorofluorcarbonetos como fertilizantes. Vamos lá, o que são clorofluorcarbonetos? São aqueles CF6. A gente comentou que CF6 são gases poluentes que são emitidos para a atmosfera e eles desfazem a ligação do ozônio. Os CF6 eles vão lá, eles entram em contato com o ozônio e quebram a ligação do ozônio, criando uma molécula de gás oxigênio O2 e um átomo de oxigênio sozinho. Ou seja, eles quebram o O3 em O2 mais O1. É isso que o CFC faz. Só que aqui, beleza, aumenta no buraco da camada de ozônio. O CFC faz isso? Faz, né? O CFC ele realmente aumenta o buraco da camada de ozônio. Mas as plantações de soja, elas usam CFC como fertilizantes? Vocês lembram? Quem pode me lembrar onde que eu vou usar o CFC? Alguém lembra de alguma coisa? Quando que eu posso usar o CFC? Em que situações? Onde que tem CFC mais? CFCs eram usados no negócio do aerosol, né? Boa, ótimo. Um ótimo exemplo do CFC é aquele episódio do Phineas e Ferb, não sei se vocês lembram, mas tem um episódio de Phineas e Ferb que ao invés de contar o Perry e o Ornitorrinco, a gente P, conta a história da gente ser, sei lá, que era o Chihuahua da Isabela. E aí que é uma agente secreta também. E aí tem o inimigo que solta aqueles sprays de cabelo. Sim. E aí junta muito spray de cabelo e o do Fermite se junta muito desodorante. E aí ele estoura um monte de desodorante e spray de cabelo ao mesmo tempo. Aí meio que dá um buraco na camada de ozônio lá, só que não funciona de nada. Tipo, é meio que isso. Mas sim, aerosol, todo gás aerosol, desodorante, spray de cabelo, antigamente usavam CFC. Mas também antigamente utilizavam no ar-condicionado, geladeira, sistema de refrigeração geral, de cooler, de freezer, enfim. CFC era muito utilizado para isso também. Ou seja, em fertilizante, eu vou usar CFC? Não vou. Fertilizante não usa CFC, então essa questão aqui cai por terra. A2, maior consumo de água, porque é necessária a irrigação que em parte será absorvida pelo vegetal. Tá certo isso daqui? Se eu tenho mais planta, eu preciso de mais água? Certo? Errado, certo? Errado, certo? Errado. Certo? Fernandinho acha que é certo? Mas é certo, galera. Mas eu preciso de mais planta, se eu vou usar mais planta, eu preciso de mais água. Uma lei de verdade e consequência aí, né? Se eu tenho mais pessoas, mais recursos, eu preciso de mais demanda, mais recursos. Ou seja, mais planta, eu preciso de mais água. Tá certo isso daqui. Vamos ver a questão 3. Aumento da quantidade de CO2 atmosférico diretamente produzido pela fotossíntese. Vamos lá. Eu não sou muito bom de biologia. Eu era horrível em biologia no colégio. Tipo, horrível, horrível. Ridículo. Mas a fotossíntese, ela faz o quê? Alguém que é bom em biologia consegue me ajudar? Vai, Fernanda. Eu posso falar, mas vai você. Libera oxigênio, não CO2. A fotossíntese faz exatamente o contrário. Elas absorvem o CO2 ou o CO e liberam oxigênio. Nós, seres humanos, fazemos o inverso.
Nós absorvemos o oxigênio e liberamos o CO2. É o contrário. Ou seja, na fotossíntese, quando ele fala que aumenta CO2 atmosférico por causa da produção de fotossíntese, está errado. A fotossíntese, ela vai... Se ela for fazer alguma coisa, ela vai diminuir a quantidade de CO2, né? Se for diminuir, ou se for alterar a concentração, ela vai diminuir, não aumentar. Aumento da área de solos ácidos gerados pela calagem, em que se utiliza calcário com altos teores de óxidos de cálcio e óxido de magnésio. Aqui você já falou, Pita, beleza. Eu entendi que a 1 tá errada, a 2 tá certa, a 3 tá errada, beleza. Mas isso daqui, Pita, o que é calagem? De onde é que eu vou tirar esse calcário? De onde é que eu vou tirar esse teor de óxido de cálcio, teor de óxido de magnésio? O que significa isso tudo aí? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas calagem normalmente você vê em geografia quando está estudando solos. Se for ver, você vai ver em geografia essa questão de solos aqui, de calagem. Que o que é? É quando eu aumento muito a acidez, aumento muito a quantidade de fato, a concentração do pH no solo, e aí acaba aumentando a concentração de alguns sais. E aí acaba ficando aquele chão meio branco ali, aquele pozinho, como se fosse uma areia. Aí acontece do sal, né? Que eles tiram o sal. Aí vai ter que tirar o sal, exatamente. Isso daí é a calagem, basicamente. Só que não é sal NaCl, né? É sal calcário, óxido de cálcio, óxido de magnésio, enfim, outros tipos de óxido aí também. Só que quando você está interagindo com a soja, isso aqui não é formado. A soja ela não tem, por natureza, a condição de alterar a concentração do pH do solo. A soja, a cana-de-açúcar, elas não fazem isso. O que pode fazer são outros tipos de culturas. Eu não acabei esquecendo o nome do tipo de cultura, mas especificamente a soja e a cana-de-açúcar elas não fazem essa alteração do pH do solo. Então, nessa primeira questão aqui, só a alternativa 2 vai ser a alternativa certa. Beleza? As outras estão tudo erradas. Tranquilo? Alguma duvidazinha aqui? Eu não vou entrar muito na parte da calagem, que talvez eu não tenha falado muito bem, mas porque realmente eu não sei falar muito propriamente, né? Acabei não revisando muito isso. O Peter, na primeira, ele não é porque é utilizado de outra forma, esse... Eu não entendi. Eu não tenho CFC em fertilizante. Fertilizante não tem CFC. Nossa, peraí. Ô, Peter, deixa eu te perguntar. O limão, que é ácido, e a laranja, ele tem alguma alteração no solo? Sim. Naturalmente, sim. Exatamente. Essas frutas hídricas, se elas forem plantadas em solo que não são adequados, em teoria elas vão alterar a concentração do solo. Tipo, é por isso que você não planta limão, não planta laranja no sertão, por exemplo, no agreste. Porque senão um solo que já é muito ácido ia ficar mais ácido ainda e ia ter esse efeito da calagem. É um bom exemplo, Olivia. Obrigado. Mais alguma outra dúvida? Peraí. Se fosse uma resposta dissertativa, poderia falar que indiretamente sofre sim esse processo de acidez com o preparo do solo antes do plantio? Antes do plantio. Na hora de preparar o solo, porque geralmente eles preparam o solo, e aí eles adubam esse solo com produtos, inclusive fezes animais, de galinha, de boi, etc. Na hora de preparar, não está, de qualquer forma, de forma indireta, afetando o solo, a acidez do solo, mexendo com o pH? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu posso falar que nas plantações de soja e cana, normalmente, o calcário ele não vai ser muito utilizado como eles estão falando para concentrar, para segurar parar. A água. O calcário é para isso, para segurar, segurar a gente chama de umidade. Isso. Mas na questão, justamente, ele está falando da questão de acidez, né? Que seria por causa da calagem. E aí você não usa o calcário no plantio de soja e cana para acidez, justamente para outras finalidades. Entendi. Beleza? Obrigada, Peter. Boa. Questão 2, então. Vamos lá. Gás carbônico, gases. Gás carbônico fará a acidez do oceano bater recordes. A queima de combustível fósseis aumenta a quantidade de gás carbônico no ar. Parte desse gás se dissolve no oceano e aumenta a acidez da água. Beleza. Isso prejudica o desenvolvimento de organismos marinhos, como formas de plâncton, corais e outros animais. A formação dos esqueletos e conchas de carbonato de cálcio é essencial para essas formas de vida, que fica dificultada com o ambiente ácido.
Ou seja, o gás carbônico, além dele ser um gás de efeito estufa, intensificador do efeito estufa e gás de aquecimento global, ele também vai fazer com que a alteração do pH da água dos oceanos seja intensificada, né? Por que isso acontece, Pita? Justamente porque eu tenho mais gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico, quando ele entrar em contato com os corpos d'água, seja oceano, seja lago, seja rio, ele vai acabar se dissolvendo uma parte. Ah, Pita, mas gás também se dissolve? Gás também se dissolve. É por isso que a gente tem muito gás carbônico, por exemplo, no refrigerante. Refrigerante, soda, tudo isso tem gás carbônico, mas são em pequenas quantidades, né? Mas aumentando essa concentração de gás carbônico pode começar a ser prejudicial. Pita, mas a gente bebe gás carbônico e não dá nada? Não dá nada. Por quê? Vocês lembram? O gás carbônico é um gás muito fraco. Ele é um gás ele é um ácido derivado do... Ele é um gás derivado do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então ele não vai ter um impacto tão grande assim no nosso metabolismo. Mas em plânctons, corais, animais menores que precisam muito do oxigênio na água, vai ser mais afetado. Então, ele quer saber qual que é a questão certa, né? Vamos lá. As substâncias covalentes citadas são gás carbônico e carbonato de cálcio. Vamos lá, ele nos deu aqui duas substâncias, o gás carbônico. Primeiro, qual que é a fórmula molecular do gás carbônico? É uma ligação covalente. Boa, isso aí, CO2 é uma ligação covalente. O que é ligação covalente, Pita? Uma ligação entre metais. A ligação que for entre metais é uma ligação covalente. Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, vocês lembram qual que é a fórmula molecular do carbonato de cálcio? C... Ai, como que era? Na... Não, esse é de sódio. Eu sei que é iônico, né? Porque o cálcio está nas primeiras famílias e o carbono está lá no final. Carbonato de cálcio é um sal. SaCO3, não é? Obrigado. Exatamente. Vai ser boa. Não, mas tá certo também, ô Leandro. Aqui, CaCO3. Nossa, viajei. Como é que faz para voltar? Peraí, meu Deus. Não, acabou. Não sei como é que faz para apagar. Enfim, vou fazer de novo. Tá, a fórmula molecular do carbonato de cálcio é CaCO3. O CO3 é o carbonato, ele sempre vai ser carbonato. Inclusive, a carga iônica dele aqui é -2. E o Ca é o cálcio, está na família 2A da tabela periódica. Metais alcalinas terrosos tem mais 2, né? Obviamente, se tem um metal no meio, já não é ligação iônica, ou já não é ligação covalente. Se tem um metal no meio, ou é iônica ou é metálica. No caso, é um metal mais um ânion covalente, mais o CO3. Logo, é uma ligação iônica. Então, essa alternativa aqui está errada. Próxima. O aumento de gás carbônico do ar origina-se fundamentalmente de reações de dupla troca entre combustíveis e oxigênio no ar. O aumento de gás carbônico do ar origina-se fundamentalmente de reações de dupla troca entre combustíveis e oxigênio do ar. O que ele está falando? Como que é formado o gás carbônico? Alguém lembra qual que é a reação que forma o gás carbônico? Combustão. Boa, Leandro, isso aí, combustão. Todas as reações de combustão vão gerar gás carbônico ou também monóxido de carbono, né? Mas o gás carbônico ele é gerado a partir da reação de combustão. E toda reação de combustão tem o quê? Eu vou falar aqui mais genericamente. Tem um combustível, tem um comburente, que normalmente é o gás oxigênio. Esse combustível normalmente é o hidrocarboneto, né? E vai gerar o quê? Vai gerar dióxido de carbono ou monóxido de carbono, no caso das combustões incompletas, mais H2O. Então vamos lá. Basicamente é um combustível, né? Vou dizer que um combustível pode ser o gás metano, CH4, mais um comburente, o gás oxigênio. Não está balanceado, beleza? E vai gerar dióxido de carbono ou monóxido de carbono, dependendo se a combustão é completa ou incompleta, e vai gerar molécula de água. Isso daqui é uma reação de dupla troca? Que está acontecendo aqui? Não. Na minha cabeça, não. Deixa eu ver. Eu não entendi. Você tem que entender se Você lembra o que é uma ligação de dupla troca e uma ligação de simples troca? Não. Vamos lá. A ligação de simples troca é aquelas... Vou dar um exemplo aqui qualquer, beleza? Deixa eu pensar um exemplo melhorzinho. Tá, eu vou usar letras genéricas, tá? Eu vou ter na ligação de simples troca
uma molécula que é composta, uma substância composta, formada por átomos de 2 elementos químicos diferentes ou mais. Uma substância que é uma molécula simples. Essas letras aqui não são átomos, tá? São só qualquer elemento químico, tanto faz. Aí vão gerar o quê? Vai gerar o contrário, né? Lembra que é do triângulo amoroso, do invejoso? Aquele triângulo amoroso? Que o cara que tá de fora, ele é talarico? Vamos lá, o A e o B estão casados, aí o C não tá gostando que A e B estão casados e vai lá e se mete no meio do A e B, e aí ele forma outras moléculas diferentes. Essa que é a molécula de simples troca. Tem um cara sozinho, tem um cara composto, e aí eles vão lá e invertem um casal. Eles dão uma troca. O cara que tava lá acha o outro que beija melhor e fica com o outro que beija melhor. E acaba virando isso. Tá, entendi agora. Em vez de ser AB mais C, aí vira AC mais B. Já a reação de dupla troca, são 2 substâncias compostas. Essa daqui é aquela swing de casais, é aquele troca de esposas lá do Discover Home Health. Eu tenho... antigamente eu tinha A com B mais C com D, aí virou A com D mais C com B. Ou seja, na reação de simples troca, eu tenho essa da talaricagem, o cara vai lá e fica com o outro que era da outra pessoa. E na dupla troca, eu tenho essa troca de esposas, troca de maridos aqui do Discover Home Health, que justamente vai trocar uma das substâncias. Sempre vai gerar substâncias novas. Ou seja, qual das 2 situações eu tenho aqui na reação de combustão? Eu tenho a primeira ou a segunda? É a segunda. Inspira um gás e gera outro. Tem certeza? Eu não sei, eu tô confusa, eu fiquei confusa agora. Olha só, Você na explicou, simples troca nos reagentes, eu sempre vou ter uma substância simples e uma substância composta. Na dupla troca, eu sempre vou ter 2 substâncias compostas. Essa é a diferença principal, para você reconhecer qual que é a diferença de uma para outra. Na simples troca, eu sempre vou ter uma simples e uma composta, e na dupla troca, eu sempre vou ter 2 substâncias compostas, participando da reação de fato, né, da troca de reações. Ou seja, na combustão, a gente tem aqui a primeira opção, que é a de simples troca. O que acaba caindo por terra a afirmativa, que fala que é uma reação de dupla troca. Não é uma reação de dupla troca. Entendi. Agora sim entendi. Beleza? É isso aí, então. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Ou seja, essa alternativa B também está errada. Tranquilo? A e B erradas. Alternativa C. Excesso de gás carbônico aumenta a acidez, aumenta a quantidade de ácido presente da água e prejudica os organismos marinhos porque ele é um óxido ácido. Certo ou errado, pessoal? O gás carbônico é um óxido ácido? Aí vocês vão perguntar, Pita, o que é um óxido ácido? Não. Não tem H, né? Também. Será? A Lívia falou que tá errado, o Guilherme falou que tá errado também. Putz, eu dei spoiler sem querer. Tá certo, tá certo, Pita, tá certo. Não sei, eu achei que fosse... eu achei que fosse... eu achei que fosse aparecer outra coisa, eu não sei porque eu dei spoiler. Enfim, ó. O que é um óxido ácido? Óxido ácido é toda aquela substância que é um óxido. O que são óxidos, Pita? São aquelas substâncias que são formadas por oxigênios e alguma outra molécula. Então, óxido ácido a gente tem aqui, ó, o CaO, óxidos no geral, né? A gente tem o CaO, é a cal, que é um óxido. A gente tem o CO2, é um óxido. O CO é um óxido. NO2 é um óxido. NO é um óxido. Tudo aqui são óxidos. Qual que é a diferença? Eu tenho óxidos que podem ser ácidos e eu tenho óxidos que podem ser básicos. Como é que eu sei a diferença, Pita, do óxido que é ácido e do óxido que é básico? Os óxidos ácidos, eles são derivados de ácidos. Eles são derivados de ácidos. Já os óxidos básicos, eles vão ser derivados de bases. Normalmente vão estar interagindo com metais. E os óxidos ácidos vão estar interagindo com ametais. No caso, o CO2... mas o CO2 ele não vem de ácido, Pita. Não é? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o ácido H2CO3, que é o ácido carbônico. Ele vai se decompor, porque a gente já viu que ele é uma substância muito instável. Então, o ácido carbônico ele sempre vai sofrer reação de análise, de decomposição. E ele vai dar origem a uma molécula de água, H2O, mais
o gás carbônico, CO2. Ou seja, o CO2 ele é um gás carbônico e ele é um óxido ácido porque ele está sendo derivado de um ácido. A mesma coisa que o HNO3. O HNO3 ele é uma substância... Isso aqui não vai estar balanceado, vai ter que balancear depois, beleza? Mas ele é uma substância também que é um ácido, né? O ácido nítrico. E aí ele vai dar origem a uma molécula de água, mais o gás nitrogênio, ou o óxido nitroso, né? O óxido nitroso, o NO2. Tem que balancear aqui direitinho para dar a soma e tal, mas o importante é vocês entenderem que os óxidos ácidos são derivados de ácidos e os óxidos básicos são derivados de base. No caso, o gás carbônico ele é um óxido ácido porque ele é derivado de base. Então essa alternativa aqui está certa. Eles são derivados de base? Mas eu vou continuar, Não Quem? entendi. Os óxidos básicos? Não, no exercício. É derivado de um ácido, não é? Tá certa, essa letra C tá tá. certa. Tá. Ele fala que é um óxido ácido. Ô, Justamente. Peter, você pode dar um exemplo de um derivado, um óxido básico? A cal virgem, o CaO, Ah, tá. que é o óxido do cálcio. Aqueles óxidos são de metais, eles sempre vão ser óxidos básicos. Que eles, em teoria, vão gerar bases. Então, sacou? todos que têm dois... eu não posso generalizar, mas parece que todos que têm dois, eles são derivados de um ácido. E todos que não têm o dois nesse... Não, porque eu tenho, por exemplo, além esse daqui é o ácido... Opa. É o ácido carbônico, né? O H2SO3. Sim. Mas, além do ácido carbônico, eu tenho também o ácido carbonoso, que é o HCO2. Esse aqui é o ácido carbonoso. Deriva de uma base. Não. Ele é um ácido carbonoso. Ele também vai dar origem ao quê? A água. Só que ao invés de ser gás carbônico, ele vai dar origem a monóxido de carbono. Ou seja, o CO, ele também é um óxido ácido, mas ele não é derivado do ácido carbônico. Ele é derivado do ácido carbonoso. Saco. Queria ser espertinho, não deu. E a mesma coisa o NO. Ele é derivado do ácido nitroso, não do ácido nítrico. Tá bom? Beleza. Mas a gente já sabe que essa é a resposta, mas vamos ver por que a D e a E estão erradas. O gás carbônico contamina a água do mar, que é uma substância pura, por isso prejudica as várias formas de vida que existem naquele ambiente. O que eu falei na penúltima aula para vocês, 2 semanas atrás? Existe água pura, galera? Na natureza? Só eu sou puro. Não, não. Aí eu já não vou saber discordar ou concordar de você, né, Leandro? Vou deixar aí para as outras pessoas te queimarem, te denunciarem. Quem quiser denunciar o Leandro, tá aberto o chat para isso, tá bom? Mas, como eu falei, não existe água pura no meio ambiente. Toda água que existe na natureza é uma substância composta sempre. Ela sempre vai ter um sal, sempre vai ter um nutriente, sempre vai ter qualquer outra molécula aí que vai fazer com que ela não seja pura. E o H2O, Pita? O H2O é uma molécula de água. Eu não tenho molécula de H2O? Eu tenho, mas eu nunca vou ter só H2O. É impossível só pegar água. Tanto que se o ser humano bebesse só H2O, bebesse só água, existe uma grande chance de a gente ser intoxicado por isso. Que, em teoria, a gente não aproveita só a água, a gente aproveita todos os nutrientes, todos os sais que tem nela. Enfim. Quando ele fala água do mar, substância pura, já está muito errado. Mesmo se fosse água do rio, mesmo se fosse água de laboratório, já dificilmente seria pura. O termo gás carbônico presente no texto pode ser substituído pelo termo monóxido de carbono, sem alterar o sentido das afirmações ali contidas. Tá certo isso daqui, galera? Gás carbônico e monóxido de carbono é a mesma coisa? Não, né? Monóxido de carbono é o quê? É o CO. Só tem um óxido de carbono. Monóxido de carbono. Já o gás carbônico, ele é o dióxido de carbono. A gente apelida ele de gás carbônico, mas ele é o dióxido de carbono. Ou seja, essa é que também está errada. Tranquilo? Alguma dúvida aqui nessa questão 2, pessoal? De boa. Ela é uma questão bem Enem. Ela é uma questão bem Enem, assim. Tipo, é pique do Enem essa questão, tá ligado? Ela vai te dar muita informação de meio ambiente e para você responder, você não precisa saber um conteúdo de química muito específico, tão específico assim. A parte mais específica talvez seria do óxido ácido, né, dessa dupla troca. Mas no geral vai te fazer perguntas mais genéricas de meio ambiente, assim como um todo. Enfim.
É a letra C a resposta, né? Questão 3. O uso do gás natural representa uma alternativa mais limpa frente a outras matrizes energéticas. Um dos ganhos está na baixa emissão de carbono, um dos poluentes responsáveis pelo efeito estufa, e fica também praticamente zero a liberação de enxofre, fator gerador das chuvas ácidas. O gás natural é composto de 75% a 90% de gás metano, também chamado de gás dos pântanos. O gás natural, após tratado e processado, é largamente empregado como combustível, matéria-prima nos setores químico, petroquímico, de fertilizantes e também como redutor siderúrgico na fabricação do aço. Beleza. O metano também pode ser. Ele te deu um textinho aqui que não vai te ajudar de nada na questão. Mas ele quer saber no final o que o metano, quais são as relações que a gente tem com o metano. Eu perdi o mouse. Achei. Tá. Obtido do craqueamento do petróleo. Alguém lembra para mim o que é craqueamento? Eu falei isso aqui na aula de combustível. Sim, Alguém é a consegue lembrar? quebra das cadeias carbônicas, né? É um do processo. Você pensa em craqueamento, você pensa em crack, em quebra. Craqueamento, pensa nisso. Crack, quebra. Estou quebrando o quê? Craqueamento ele é utilizado para quebrar as cadeias carbônicas do petróleo, como o Leandrinho falou. E aí, eu tenho, por exemplo, um exemplo só. Eu tenho uma cadeia carbônica muito grande, que normalmente são cadeias carbônicas de asfalto. Asfalto, picha, aquelas cadeias carbônicas de mais de 20 carbonos. Só que asfalto é barato. Você vai na feira ali, você compra um quilo de asfalto por R$20. Mas aí o que o pessoal quer? Ele quer transformar esse asfalto em gasolina, que é mais caro. Dá para vender melhor, gasolina, diesel, etanol. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse asfalto, essa molécula de carbono que tem mais de 20 carbonos, essa cadeia de mais de 20 carbonos, e vou quebrar para eu conseguir criar outras cadeias carbônicas menores que eu posso utilizar. Cadeias carbônicas menores, por exemplo, que é da gasolina, que tem 8 carbonos na cadeia. Então, ao invés de ter uma cadeia grande de 20 carbonos, que é o asfalto, que eu não vou usar para nada, eu quebro em cadeias menores, 3 cadeias ali de 8, 6 carbonos, para eu conseguir ter molécula de gasolina. Pita, então, sempre que eu quebrar as cadeias eu vou conseguir coisas mais caras? Não necessariamente. A gasolina, o etanol, por exemplo, ele é menor que a gasolina. O etanol normalmente tem ali os seus 6 carbonos e a gasolina tem normalmente os 8, 9. E justamente o etanol é mais barato, né? Mas o craqueamento eles fazem para quebrar as cadeias muito grandes de carbonos. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse craqueamento do petróleo, posso pegar uma cadeia de carbono que tem ali seus 10 carbonos e quebrar em cadeias pequenininhas de um carbono só, para formar o gás metano. Ou seja, isso daqui tá certo, beleza? Eu posso pegar, por exemplo, uma cadeia de carbono que tem 4 carbonos, eu vou quebrar, fazer o craqueamento. Aqui, aqui, aqui. Aí eu vou fazer CH4, 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 enfim. Beleza? Consigo metano. Então essa primeira aqui tá correta. Segunda, obtido por hidrogenação do carvão natural. Você vai falar, Pita, beleza. E carvão natural é carbono. Hidrogênio, a hidrogenação é botar hidrogênio. Então, se eu fizer a hidrogenização do carvão natural, eu vou dar hidrogênio para o carbono. Então, eu vou ter o gás metano. Não é bem assim. Se eu só der hidrogênio para o carvão natural, ele não vai formar o metano logo de cara. Ele vai formar cadeias carbônicas maiores com hidrogênio. Mas eu não vou estar necessariamente criando molécula de metano. Pensa assim, eu tenho uma cadeia carbônica bem grande. Cadeia carbônica gigante aqui, ó. Eu vou lá e vou botar mais hidrogênio nisso daqui. Por exemplo, hidrogenação, eu tenho uma ligação dupla, eu vou fazer hidrogenação. É a mesma coisa que eu quebrar essa ligação dupla, e aí eu vou dar mais hidrogênios para os dois lados, né? Dar mais hidrogênio para esse carbono daqui e mais hidrogênio para esse carbono daqui. Ou seja, estou dando hidrogênio para a cadeia. Eu estou criando moléculas de metano? Não estou. Estou dando hidrogênio para a cadeia. Estou quebrando ligações duplas e criando ligações simples, né? Para dar mais hidrogênio. Então, não necessariamente eu vou ter metano com a hidrogenação. Então, essa daqui está errada. Terceira, formado por decomposição de matéria orgânica em lagos. Tá certo? O metano ele é formado pela decomposição de matéria orgânica? Sim ou não? Sim. Isso aí, Guilherme. O metano ele é formado principalmente pela decomposição de matéria orgânica. Tudo aquilo que entra em decomposição, todos os seres vivos, né, que tem carbono na sua composição, plantas, animais, quando entrar em decomposição, vão começar a liberar gases, e um desses gases, o principal gás que é liberado, é o gás metano. Então, toda a matéria orgânica em decomposição vai liberar gás metano.
principalmente nos lagos, que esse gás ele é mais concentrado. Beleza? Ou seja, essa atriz aqui tá certa. Boa, Caio, perguntei. Oi, Lívia, não entendi direito. Não, deixa. Tá bom. A4. Extraído de reservas naturais, à semelhança do que acontece com o petróleo. Existe reserva natural de gás natural? Existe isso? No seu tom, não, né? Na prova, você vai ler com o meu tom as questões ou você vai ler com a sua cabeça? Vou ler. Não. Então. Deu na cabeça, meu filho, senão vai incomodar os outros. Vocês lembram daquilo que eu falei de espaço no subsolo, onde se concentram os gases? É o gás natural, né? É o gás natural. Sim. Esse gás natural tem o quê? Tem o metano também. O gás Sim. natural é um conjunto de vários gases que são decomposição e um deles é o metano. Ou seja, eu tenho grandes concentrações de gás natural no subsolo? Sim. 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 De gás natural, de petróleo, de carvão. Tem essas concentrações de reservas naturais. O gás natural ele é um gás que ele se acumula nos reservatórios. É por isso que existem diversos gasodutos que estão ali o tempo inteiro tirando gás de reservas naturais e mandando para a indústria, mandando para depósitos, que seja. Tanto que existem locais que você está na rua assim, aí tem uma plaquinha, então no chão. Não pode furar aqui embaixo, porque é perigo de explosão, perigo de reserva de gás natural. Oi, Lívia. Oi. Você falou alguma coisa? Não. Ah, não, tá bom. Tranquilo. E aí, tem essas grandes reservas de gás natural também, normalmente. Então, sim, eu posso extrair o gás natural de reservas naturais. Beleza? Quinta alternativa. Formado na fermentação dos detritos domésticos, estocados em lixões e aterros sanitários. Nos lixões, detrito doméstico e etc., a gente forma também gás metano? Saiu humus, né? Oi? Saiu humus, né? Chorume? Chorume, desculpa. Humus Isso, é outra chorume, eu coisa, falei é isso agora, da o chorume. Amazônia. Saiu chorume, exatamente. Esse chorume, ele é o quê? Ele é um líquido de toda aquela matéria orgânica que entra em decomposição, que você jogou no lixo. E dentro dessa matéria orgânica, com certeza vai ter chorume. Dentro desse chorume vai ter gás metano, com certeza. Então, sim, o gás metano também vai ser produzido a partir da fermentação de detritos domésticos. Então, eu esqueci qual é o gás que é fetal para o meio ambiente, que eu esqueci que você falou uma vez, eu esqueci. Boa, a gente tem dois gases muito prejudiciais, três gases principais de efeito estufa, né? O primeiro é o N2O. N2O é o principal gás. O segundo, que é o segundo pior, é o metano. E o terceiro, que é o terceiro pior, mas que a gente mais ouviu falar, que é o gás carbônico. O metano, ele tem cerca de 20 vezes a potência do gás carbônico. Ou seja, uma molécula de carbono, de gás metano, ela é 20 vezes mais prejudicial para o meio ambiente que o gás carbônico. E o N2O, ele tem um potencial de cerca de 267 vezes o do gás carbônico. O N2O, ele é 267 vezes pior que o gás carbônico, mas ele é muito menos produzido também, né? Mas esses são os três gases principais do efeito estufa aí. Beleza? Então, sempre que você puder queimar gás metano para liberar gás carbônico no lugar do gás metano, é melhor. Isso aí é bem claro. Tá. Beleza, vamos para a quarta questão, então? Há estudos que apontam... alguém tem alguma dúvida aqui, nessa terceira? Alguma coisa? Não. Beleza. Questão 4. Há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para que o gás natural possa vir a tornar-se, ao longo deste século, a principal fonte de energia em lugar do petróleo. Justifica-se essa previsão, entre outros motivos, porque o gás natural. Agora a gente está falando de gás natural, né? O GNV, ou então enfim, qualquer tipo de gás natural. Além de muito abundante na natureza, é um combustível renovável. O gás natural é um combustível renovável ou não? Vocês lembram, naquela aula de combustíveis, a gente falou 3 combustíveis que não são renováveis. O primeiro foi o carvão. O petróleo. O segundo foi o petróleo. E o terceiro foi o gás natural.
O gás natural, ele não é um combustível renovável. Mas, Peter, ele é natural. Ele é da natureza. Como que não é um combustível renovável? Ele não é um combustível, ele não é um renovável. Combustível renovável é o quê? É biocombustível, energia renovável tem a energia hidrelétrica, a energia eólica. Isso são energias renováveis. O gás natural, ele é um combustível não renovável. Mas ainda assim, ele é menos poluente que os outros combustíveis não renováveis. Ou seja, isso aqui está errado, né? Tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente que o petróleo. Menos poluente que petróleo, beleza, já concordou com isso. E ele tem novas jazidas sendo exploradas. Tem várias jazidas de gás natural sendo descobertas o tempo inteiro. Não, né? Porque vem junto com o petróleo, é difícil de achar o petróleo. Mas pior que sim. O gás natural, ele tem muita jazida que é encontrada diariamente. Por quê? Diferentemente do petróleo, onde é muito difícil você arrancar o petróleo, porque tem risco de vazamento, tem que ser muito fundo, etc. Normalmente o gás natural ele sempre fica mais alto que o petróleo, né? Pela lógica, porque o gás, em teoria, ele fica mais em cima. E ele também é mais fácil de retirar. Então, por causa disso, o pessoal encontra jazidas muito mais fácil. E aí tem várias jazidas sendo exploradas novamente. Então, essa daqui tá certa, assim. Essa parte de novas jazidas não é algo que vocês teriam como saber que estão de cara. Isso aqui seria mais por eliminação. Mas tenha em mente que sim, gás natural é mais fácil de encontrar reservatórios. Na C, vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão mineral. Eu produzo gás natural com carvão mineral? Não produzo. Carvão mineral é uma coisa, gás natural é outra, completamente diferente. Não tem relação com outro. Letra D. Pode ser renovado em escala de tempo muito inferior à do petróleo. Eu posso renovar gás natural? Ele não é renovável. Ah, Pita, mas o gás natural demora 5 milhões de anos para ser o ciclo dele. E o petróleo demora 6. Então o gás natural ele se renova mais rápido. Pô, mas se o gás demora 5 milhões de anos para ser renovado, a gente não fala nem que ele é renovado. A gente fala só que ele são ciclos diferentes, porque 5 milhões de anos é muita coisa. A gente não considera nem que isso é renovável. A gente considera que tá ali, né? Mas não ao ponto de ser renovável, assim. Então eu não posso usar a palavra renovado pro gás natural, nem pro petróleo, nem pro carvão. São completamente diferentes as situações. E o gás natural não produz CO2 em sua queima, impedindo o efeito estufa. Tá certo ou errado? O gás natural não produz CO2? Ele produz, né, galera? Ele produz bastante acabei CO2. de falar. Produz. Isso, exatamente. Produz. E aí, mas, Peter, se ele produz CO2, por que ele é menos poluente que o petróleo? Justamente porque o petróleo, ele tem muitos outros compostos diferentes do hidrocarboneto. O gás natural, em teoria, ele é um pouco mais limpo, porque ele tem menos poluentes. Ele é mais hidrocarboneto mesmo, né? HCH4, H2CH4. São vários hidrocarbonetos diferentes. Já o petróleo, não. O petróleo já tem mais enxofre, já tem mais fósforo, já tem outros compostos que são poluentes também da camada de ozônio. Não só da camada de ozônio, mas de outros aspectos, né? Então, ele produz CO2 com a queima, só que ele tem menos poluentes, então ele vai agredir menos o meio ambiente. Vai produzir menos chuvas ácidas quando for sofrer a combustão, etc. Então, a resposta aqui é a letra B, beleza? Alguma dúvida nessa questão, pessoal, na questão 4? Vou lançar a próxima, então. Eu não tenho uma dúvida sobre a questão, mas eu tenho uma dúvida que veio na minha cabeça agora. Quando. Sabe o negócio da Vale lá? As barragens da Vale? Aham. Eu queria saber se como que é aquela toda lama ali? O que tem ali dentro? Tem de tudo. Tudo? Mas eu não consigo dizer algo específico que teria na lama, mas de tudo. Não tem uma resposta química, assim, para isso, sabe? São vários tipos de... É porque eu tinha visto numa reportagem que tem que são resto de produção, uma coisa assim. Uma Pode coisa ser que que eles seja. aí falam que não faz tão mal quanto algumas outras coisas, alguma coisa assim. Aí eu Não falei, sei dizer. Eu teria que ver melhor. Eu teria que ver melhor isso. Mas não sei dizer. tá. Beleza?
E a quinta questão, ela tem um textinho aqui, mas eu não vou ler o texto, é padrão Enem não precisa ler texto para responder a questão. Mentira, leio, mas não precisa. Alternativa 1. O uso de combustível fóssil aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. Certo ou errado? Eu usar combustível fóssil aumenta a concentração de CO2? Sim, né? É isso que a gente veio falando aqui nas últimas 88 aulas, que é queimou combustível fóssil, vai ter mais CO2. Não tem pra onde fugir. Primeira alternativa certíssima. Beleza. Segunda alternativa. O uso sustentável de combustível produzido por plantas oleaginosas altera o ciclo do carbono. Vamos lá. O uso sustentável de combustível produzido por plantas oleaginosas altera o ciclo do carbono. Essa daqui é uma alternativa um pouco mais complicada, porque a gente não chegou a falar disso, né? A gente chegou a falar de ciclo do carbono quando a gente estava falando daquela situação de ciclo fechado e ciclo aberto. O ciclo fechado é o quê? Ciclo fechado é quando o carbono ele é emitido para o meio ambiente pela combustão, mas ele é reincorporado pela plantação de novas plantas, novos cultivos. Você lembra disso? Eu tenho, por exemplo, o biocombustível, que eu vou pegar a planta, vou queimar para fazer um combustível, e vai liberar CO2, e aquele carbono vai ser incorporado de novo pela planta que eu vou plantar depois, pela fotossíntese. Isso é um ciclo fechado, é um uso sustentável. O ciclo aberto é o quê? É quando eu queimo aquele combustível e eu não faço nenhuma medida para incorporar aquele CO2 de volta na minha produção. Por exemplo, eu pego a gasolina, eu queimo a gasolina e eu não, por exemplo, não tenho uma produção que reincorpore esse gás carbônico que foi emitido a partir da combustão. Porque a gasolina é do petróleo que já foi decomposto há milhões de anos. Então, não tem como eu reintroduzir esse carbono tão fácil. Ou seja, toda vez que eu uso o uso sustentável de combustível produzido por plantas oleaginosas, o que é plantas oleaginosas? É biocombustível. Eu estou fazendo combustível a partir de plantas. Estou fazendo biocombustível. E o ciclo do carbono no biocombustível é um ciclo fechado. Aquele carbono é reincorporado na minha produção. Ou seja, eu não altero o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele fica em perfeito estado. Perfeito estado. Não vai ser alterado. Ou seja, essa daqui está errada porque eu não vou alterar o ciclo do carbono com o uso sustentável de combustível, de biocombustível. Afirmação 3. A fotossíntese é o processo que incorpora carbono à matéria orgânica. Certo ou errado? Certo, né? Fotossíntese vai incorporar carbono à matéria orgânica. Vai incorporar gás carbônico e CO2. Tá certinho isso aqui também. E a alternativa 4. A combustão é um processo que libera CO2 da atmosfera. Certo ou errado? Certo. Combustão sempre vai ter combustível mais comburente, liberando gás carbônico e água. É só isso também. E a gente encerrou por aqui, galera. Vou pedir para vocês fazerem as listas 6 e 7 para tirarem dúvidas em seguida. E eu preparei esse meme aqui de quem destrói o meio ambiente, quem defende o meio ambiente. É engraçado essa tira aqui porque não faz sentido, né? A gente conversou na última aula que o agronegócio polui muito mais o meio ambiente com a emissão de gás metano do que as indústrias em si. Enfim, esse meme aqui é aleatório. Calma aí. Pode explicar o porquê da Li, a 2 está errada, né? A 2 está errada porque o combustível a partir de planta oleaginosa é biocombustível. E biocombustível, quando eu queimo biocombustível, ele tem um ciclo fechado do carbono. Aquele carbono que eu emito pela combustão é reincorporado pela plantação que eu vou plantar depois. Ou seja, o ciclo do carbono não é alterado. É tipo assim, eu pego uma planta para fazer o biocombustível, aí eu queimo essa planta, produzo gás carbônico e depois o carbono é reincorporado pela outra planta que eu acabei de plantar, na fotossíntese. Sacou, Cindy? Por isso que o ciclo do carbono não é alterado, porque não aumento nem diminuo a quantidade de carbono. O que eu emito é reincorporado de novo. Beleza? Então é isso, galera. A gente se vê de novo na semana que vem, tá bom? Então, um beijão É pra aquele vocês. ciclo fechado, né, Peter? Isso aí mesmo. Beleza. Então fiquem com a Isa aí na aulinha de agora. E um beijão a todos. Até mais. Até.